Olá, amigos. Inicia-se agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. E hoje o tema, como todo ano, é feriado. Muitas vezes os feriados as pessoas nem sabem o seu significado, como ocorre com o feriado agora de Corpus Christi. Para falar sobre esse tema, estamos aqui com a presença do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Ele que é médium, orador, escritor e divulgador da doutrina espírita pelo Brasil e pelo mundo, e que ainda é o fundador da Mansão do Caminho, na Bahia. Então nós temos aqui a gratidão por contar mais uma vez com a sua presença, Divaldo. Obrigado. E qual é o significado dessa data Corpus Christi, Divaldo? É a data evocativa do retorno de Jesus à convivência conosco, quando ele pôde confirmar a realidade de que voltaria. Voltou a partir da ressurreição e ficou uma larga temporada conosco, até o momento em que ele ascendeu ao plano espiritual de natureza transcendente. Mas logo depois ele volta no psiquismo do Espírito de Verdade que vem estimular os companheiros quando estão em Jerusalém e são tomados pelas vozes, pelas labaredas que os incendeiam no dia memorável do Pentecostes, quando eles falam idiomas que lhes são desconhecidos, confirmando o que Jesus já anuncia para a chegada do Consolador no futuro, que se materializa com o advento do Espiritismo, quando as estrelas que estavam nos céus desceram à terra e iluminaram o planeta em sombras. Então, as tradições religiosas celebram essa data através de evocações muito caras, evocações essas que fizeram as nações cristãs, particularmente católicas, algumas protestantes, a decretar um dia de grande graça, portanto um feriado, em praticamente todo o hemisfério ocidental. E você, nós sabemos por outras apresentações suas que você, quando criança, participou da religião católica. É verdade. Como eram esses eventos para você nessa época? De alta significação, porque para nós, o cristão, e particularmente o cristão católico, o Pentecostes, o Corpus Christi, tem um significado de plena união com Jesus, evocando também aquele momento pascal, muito doloroso da última ceia, que era brilhante, mas eram as despedidas. Eram aqueles instantes que iam assinalar o grande testemunho pelo qual ele iria passar a morte, para que depois viesse a ressurreição. Muitas vezes, quando eu vejo um Cristo crucificado, eu sinto uma compaixão da criatura humana, que ainda o mantém na cruz. Sim. Quando ele foram alguns momentos e toda a sua vida foi uma perpétua imortalidade, sim, desde o corpo físico e depois do fenômeno da morte. Somente houve ressurreição porque houve morte. Então essas evocações para mim eram muito caras. E para os católicos, os cristãos pertencentes a outras denominações, elas têm um significado profundo de regeneração, de transformação, de mudança, principalmente porque os sacramentos, os atos sacramentais, particularmente na Igreja Católica, a Eucaristia, liberam-os de muitas culpas pela unção com que, ao receberem a hóstia consagrada, eles se auto-iluminam e mudam de atitude perante a vida. Já que você falou na questão do sentimento de culpa, eu não tenho como não me referir a Joana de Ângeles. Em vários livros seus, ela fala que poderíamos fazer um grande bem para toda a humanidade se começássemos a transformar na própria palavra culpa, transformando em responsabilidade. Que com isso já estaríamos fazendo uma transição e uma transformação. Em que livros ou que livro você se lembra onde a pessoa pode buscar esse sentido de transformar o sentimento de culpa em responsabilidade, Divaldo? Em todas as obras que nós chamamos a série psicológica, ela faz essa abordagem. Porque culpa e pecado são palavras punitivas, que nós, ao termos a consciência de que cometemos um pecado, logo vem o desespero. Estamos com culpa, necessitamos da punição. Então ela sugere que substituamos as palavras culpa e pecado como responsabilidade. Eu sou responsável pelos meus atos, os bons e os maus. Ao invés de considerar pecado uma ação danosa em relação ao meu próximo,
Eu considero aquilo como de responsabilidade negativa por haver me permitido, nessa faixa da minha evolução consciente, ainda realizar atos que me vão afligir posteriormente. Então, em qualquer uma das obras em que ela tenha colocado a questão psicológica, ela aborda no amor imbatível amor, ela refere-se. E também me lembro, então, já que você se referiu à série psicológica de Joana de Ângeles, o primeiro livro dela é O Homem Integral, que realmente me marcou profundamente, isso já há muitos anos atrás. Então, é um bom começo para quem quer seguir depois autodescobrimento e tantos outros. Mas o primeiro, O Homem Integral, vale muito a pena para quem quer se iniciar, já que ela é a grande psicóloga transpessoal que da espiritualidade nos influenciou. Eu também assim considero, Delmar. Porque abriu horizontes tão belos. A psicologia espírita, eu me recordo que Kardec usa a expressão, quando publicou a Revista Espírita, em 1º de janeiro de 1858, Revista de Estudos Psicológicos. Isso mesmo. Note que sutileza do emérito codificador. Então, vem Joana de Ângeles, mais de 100 anos após a publicação da Revista Espírita, fazer uma ponte entre a doutrina que é profundamente psicológica, de transformações, e a doutrina junguiana e outras vertentes da psicologia, mostrando como nós podemos libertar-nos de tanto conflito através da adoção da proposta terapêutica do Espiritismo. E no Homem Integral, ela vai fazer a colocação de como podemos ser integrais. Corpo, espírito, perispírito, matéria, emoção e transcendência, evitando conflitos que nos martirizam desnecessariamente e que são apenas mecanismos de natureza perturbadora que nós esculpimos masoquisticamente para nos afligirmos. E já que enveredamos por esse caminho de uma visão transpessoal, e você nos falou da última ceia, que interpretação transpessoal, espiritual, nós podemos dar a esse sentido quando Jesus diz, né, que o pão é a sua carne e que o vinho é o seu sangue? Qual é o simbolismo do ponto de vista espiritual, Divaldo? Ele quer dizer que aquele vinho que era fortalecedor, porque o vinho estimula momentaneamente, mas depois ele produz uma queda no organismo. Era o testemunho que ele ia dar. Ninguém pode realizar uma tarefa nobilitante sem o contributo do sacrifício, sem o sangue do esforço. Ele ia demonstrar a excelência da Boa Nova, dando a sua vida, derramando o seu sangue pela via crucis, a via dolorosa, para que nunca aguardássemos uma vida regalada, de comodidade, para que tivéssemos a certeza, sim, que toda luta impõe sacrifício e todo ideal exige uma contribuição nossa. Sem nenhum masoquismo, a dor deve ser enfrentada com naturalidade, e ele se tornou modelo. Então aquele vinho era o sangue que ele ia verter. E o seu corpo que iria ser colocado numa postura de ridículo, de aflição, de punição injusta, era a maneira como ele teria de nos ensinar o corpo da fé religiosa que nós íamos erguer. Nesse sentido, a Igreja Católica assenhoriou-se do pensamento de natureza transpessoal, dizendo que ela e a Igreja é o corpo de Jesus. De certo modo, é o corpo da doutrina que ele deixou. Assim, o Espiritismo hoje, quando se refere à Eucaristia, disse uma entidade veneranda no dia de uma sessão mediúnica. Estávamos reunidos para atender os sofredores na chamada reunião de desenvolvimento ou de doutrinação. Quando o Espírito me disse, Divaldo, veja que está a mesa eucarística. Todos que aqui estamos somos discípulos do Evangelho, encarnados e desencarnados. Vem o mentor e abre a reunião. É Jesus dizendo que é a última ceia, simbolicamente. Logo depois vem as aflições humanas para a doutrinação, é o sangue de Cristo, derramado naquele momento doloroso. E logo vem a palavra consoladora do evangelizador. É o corpo de Cristo ressuscitado. A Eucaristia é, portanto, este momento de comunhão, de amor, em que nós recordamos a ceia da despedida e as dores que são compensadas pela ressurreição. Aí está um Corpus Christi, que nós podemos celebrar em nossas sessões mediúnicas, o corpo transcendente de Jesus Cristo, que nos vai conduzir à plenitude do reino dos céus.